Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui, sendo instruídos pela tua palavra. Esperamos, ó Pai, que o Senhor fale o coração da sua igreja, que o Senhor fale o coração de cada um, porque necessitamos ouvir, ó Senhor, as tuas instruções. E que essas coisas, ó Senhor Deus, revigorem a nossa alma, nos façam ter cada dia mais o desejo de estar aqui nesse momento para ouvir a palavra de Deus, seguindo a sua instrução, seguindo a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, aplique a sua palavra em nossas vidas. Que possamos ouvir, ó Pai, e ver com os nossos olhos, Senhor, a realidade, Senhor Deus, que o Senhor está colocando diante de nós. E nos enxergar nela, para, Senhor Deus, nos edificar, para nos corrigir, para fazer que andemos nos seus caminhos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16. Agora na segunda parte dessa subunidade, que começa no verso 16. E que essa segunda parte vai do verso 20 ao verso 24. Eu vou, como sempre, dar uma visão geral dessa subunidade, no que se refere a esses versos, e aí nós vamos começar a expor o texto. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. O que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Sábio de coração é chamado prudente, a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, que aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, e medicina para o corpo. Então, nessa subunidade, nós estamos vendo nessa parte que se desenvolvem os benefícios do discurso prudente em uma sociedade, em uma comunidade, em um grupo de pessoas. E o que nós vamos perceber aqui é que, em palavras referentes ao discurso, vai ocorrer a fala em todos os versículos, com exceção do versículo central, que é o versículo 22, que diz assim: o entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Dentro dessa estrutura poética e temática, nós temos assim, nos extremos, no verso 20 e no verso 24, termos abrangentes, como ensino e palavras. O termo traduzido por ensino aqui no verso 20 é damar. Nós vamos falar sobre essa expressão no hebraico mais adiante, mas significa literalmente discurso, fala, palavra, dito, declaração, que foi traduzido aqui por ensino. E aí você pergunta assim: por que essa tradução? Por que não foi literal? Porque o que é dito aqui no original está apresentando, palavra, fala, discurso. Esse dito, essa palavra se refere ao ensino do livro de Provérbios, por isso ele traduziu por ensino. E lá no verso 24 você tem um sinônimo, fechando essa estrutura, iniciando essa estrutura e fechando ela, que é um sinônimo para dabar, que é dito, ou palavra, ou fala, que significa literalmente declaração, discurso, palavra e dito. São palavras intercambiáveis, são sinônimos. Então percebam que estruturalmente, poeticamente, porque o poeta ele não se preocupa somente com a questão do conteúdo, mas a estrutura do poema, ela também fala, ou seja, com esse início e esse final, com essas palavras, está dizendo que todo aquele conteúdo vai se referir ou vai citar esse ensino de Provérbios, vai caracterizar esse ensino de Provérbios, que é a própria palavra de Deus. Então, dentro dessa estrutura, você vai aparecer metáforas comuns para esse discurso, ou para essa palavra, que no verso 21 ele chama de lábios, e no verso 22 de boca. E a coerência de toda essa subunidade
prosperidade vai se dar pelas expressões que vão descrever o caráter agradável do discurso, da fala benéfica, como no verso 21 e 24, que se refere àquilo que é doce. Há também, dentro dessa estrutura de palavras, né, que seriam a palavra de Deus, ou seja, os ensinos de Provérbios, termos sapienciais que estão ligados a essa instrução, essa palavra, esse ensino, que descrevem aí, né, o orador persuasivo, aquele que se utiliza bem da palavra como prudente, no verso 21, dessa palavra, a palavra de Deus, sabe de coração, e nos versos 21 e 23 vai mostrar que essa palavra, esse ensino, é um ensino persuasivo. No verso 20, nós temos ali o que atenta para o ensino. Há um jogo de palavras aí no hebraico que significa tanto aquele que atenta para o dito, ou seja, para as palavras de Provérbios, para o ensino da palavra de Deus, quanto aquele que é prudente em seu discurso. Então há uma dupla possibilidade aí de tradução nesse verso. Juntamente, essas expressões, juntamente com a palavra bem, vai funcionar como uma transição dos versos introdutórios para o corpo dessa comunidade. Esses versos introdutórios, eles mostram como é bom adquirir essa palavra, esse ensino, essa sabedoria, que inicialmente ele vai falar em adquirir essa sabedoria na introdução, e que agora essa sabedoria adquirida sai da boca desse homem. O restante dessa subunidade exemplifica o bem que o orador competente encontra como estima e influência em sua comunidade, ou seja, no ambiente em que ele vive, né? Ele recebe, por causa da sua instrução, por causa do ensino sábio que ele adquiriu, estima e influência naquela comunidade. Sendo esse orador, sendo esse homem que profere essas palavras, uma fonte de vida, sendo alguém persuasivo e crescente no ensino, você vai ver isso no verso 1 e verso 22, e ser esse ensino que esse homem profere, doce e curativo, quanto uma porção transbordante de mel, no verso 24. E aí o verso central, o verso 22, excepcionalmente aí o verso que tem oposições antitéticas, e o único dessa subunidade que não menciona o discurso, não fala literalmente isso, né? Contrasta a vida atraente de prudência com a disciplina punitiva dos insensatos. Então, o que nós vamos ver aqui é uma exaltação à palavra de Deus como instrução para a vida. E o verso 20 começa assim: o que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Bruce Waltke, ele traduz essa expressão literalmente. Então ele traduz assim: aquele que presta atenção num dito acha o bem. A segunda possibilidade de tradução é: aquele que é prudente em seu discurso acha o bem. E às vezes, para quem não trabalha, nunca trabalhou com tradução, acha isso meio estranho, mas é o que mais acontece. Principalmente com relação a línguas tão complexas como o hebraico, porque nem sempre as palavras nunca são sinônimos perfeitos, né? Então a gente vai perceber ali que essa palavra da vara, ela vai ter vários sentidos dependendo do seu contexto, né? Então, literalmente poderia ser aquele que presta atenção num dito, acho bem. E a segunda possibilidade, aquele que é prudente em seu discurso, acha o bem. Apesar dessas duas possibilidades de tradução, o provérbio vai ligar o discurso construtivo ao fazer o bem. Na primeira possibilidade, temos o verbo atentar, que no original seria sacar, que
tem o sentido de compreender sabiamente. Essa primeira exposição ou apresentação será a partir desse significado, mas também pode significar ser prudente, ser cauteloso ou até prosperar. Nesse contexto de compreender sabiamente, ela significa um processo, preste bem atenção, de pensar com uma disposição complexa de pensamentos que resultam em uma abordagem sábia e bastante prática do bom senso. Ao traduzir sacar ou atentar aqui como compreender sabiamente, você tem esse sentido. Ou seja, o provérbio está nos dizendo, dentro do contexto de toda a sublimidade, que o humilde de espírito, que ele citou anteriormente, atenta para o ensino que está sendo trazido pelo livro de Provérbios. Ou seja, ele reflete, ele pensa, ele medita, ele pondera nesses ensinos para que ele possa viver por meio dele. E esse é o propósito do livro de Provérbios. Se você pegar lá o capítulo 1 do livro de Provérbios, abra aí, capítulo 1, os seus primeiros versos, você vai ver que o escritor sagrado apresenta esse propósito que nós estamos vendo aqui. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para atender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas do sábio. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É isso que nós estamos vendo aqui. Esse é o propósito não só do livro de Provérbios, mas de toda a Escritura: dar conhecimento ao homem de como viver e agradar a Deus. No nosso catecismo maior, acho que é a pergunta 5, se eu não me engano, o que a Escritura fala? O que ela apresenta? O que nós devemos conhecer de Deus é aquilo que Deus requer de nós. É simples assim. Nesse contexto, a palavra aqui, ensino, significa discurso, palavra, fala, uma declaração ou um dito. E no contexto da Escritura, essa é uma expressão, dabar ou palavra, muito rica pelo sentido que ela possui em contextos variados. E é muito interessante que, como palavra, basicamente, dabar pode significar aquilo que Deus disse ou aquilo que Ele diz. Perceba como o que nós estamos vendo aqui nos lembra muito o que o Salmo, capítulo 1, verso 2, vai falar quando faz a comparação entre o justo e o ímpio. Sendo justo aquele que medita na palavra de Deus, quando diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, é o propósito, a meditação é o propósito, a meditação na palavra é o propósito, ou tem o propósito de viver. É uma meditação para a vida. Por isso que o capítulo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta, antes medita na palavra do Senhor e na sua palavra de dia e noite. E aí, como é que ele é? Ele é como uma árvore plantada que produz fruto. Ou seja, a meditação, a reflexão da palavra, ela tem como principal propósito da vida do crente transformar a sua vida, ou seja, as suas ações, o seu comportamento, a maneira como ele vive, para agradar a Deus. Esse é o propósito da meditação na palavra: transformar o coração do homem, para que o homem, a partir dessa transformação, viva conforme a vontade de Deus. Perceba aqui que essa ideia desse verso é que o sábio e o humilde de espírito reflete sobre esse ensino do livro de Provérbios
com o sentido de entender, compreender, discerni-lo para aplicá-lo em sua vida e assim ter bons resultados. E no contexto do livro, o ensino que esse jovem deveria tentar era aquele que estava sendo trazido pelo pai, ou seja, pelo livro de Provérbios. Todo o texto, todo o livro de Provérbios gira em torno disso. Veja que Provérbios capítulo 1, verso 6, nós acabamos de ler, e o verso 23 vai dizer: para atender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O verso 23: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Passa para o capítulo 4 de Provérbios, verso 4. Veja o que a Escritura vai dizer. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E por último, Provérbios capítulo 13, verso 13. Eu poderia citar todo o livro de Provérbios que gira em torno disso. O que despreza a palavra, a ela se atenora, ou seja, fica em dívida. É mais ou menos essa ideia, fica devedor. O que despreza a palavra de Deus, o que despreza, fica em dívida, está devendo. E quem deve, cobra. Mas o que teme um mandamento dele, daí a questão do prêmio, da recompensa, será galardoado. Ou seja, traria sobre si algo bom, agradável, amável, que é o sentido literal da expressão traduzida como bem. O que atenta para o ensino acha o bem. No original aqui é uma palavra muito significativa no hebraico, tov, bom, agradável, amável. É basicamente o que nós estamos vendo aqui, o que o apóstolo Paulo fala nas Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus é uma única, porque tem uma única mente por trás, que é a mente de Cristo. É basicamente o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, quando se refere à necessidade que nós, crentes, temos de renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E ontem nós estávamos falando sobre isso, onde é um lugar por excelência de que essa mente está sendo renovada aqui na igreja local. Porque aqui na igreja local a palavra é pregada. Aqui é o lugar de excelência da palavra de Deus. Nós até podemos aprender num seminário, podemos aprender num congresso, podemos aprender num seminário, seminário reformado, semana teológica, mas o lugar por excelência é aqui. Por quê? Porque essas coisas passam, são pontuais. A igreja permanece, a igreja dominical, a igreja diária, o seu convívio, o ensino, é aqui. É daqui que saem mestres, é daqui que saem pastores, é daqui que saem homens e mulheres profundamente conhecedores da palavra de Deus, da igreja. Paulo está dizendo, nessa mesma perspectiva: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz atenta para o ensino, atentar para a palavra de Deus é considerá-la, é aplicar-se a ela com atenção para que ela possa colher em sua vida aquilo que é bom e agradável a Deus. Perceba a relação temática que se estabelece no verso 20 com toda essa sublimidade. Veja a relação que existe no verso 16 a 19, que é a introdução dessa sublimidade. Quanto é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, o que atenta para a sabedoria ou para o ensino acha o bem, como nos versos que nós estamos desenvolvendo aqui.
E aí, no caso aqui, o humilde espírito do verso 19 e o reto do verso 17 atentará para os ensinos do mestre e confiará no Senhor que inspirou esses ensinos. Por isso que Provérbios capítulo 3, verso 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te inscreves no teu próprio entendimento. Esse indivíduo aqui que atenta para o ensino, ele vai ser reconhecido como alguém de coração e discurso sábios, o que nós vamos ver nos versos 21 e no verso 23. E por que isso? Porque ele atenta para o ensino da palavra de Deus. E aí você tem um complemento com isso. E o que confia no Senhor é esse, é feliz. Nesse paralelo aqui, percebe-se que ao atentar para o ensino de Provérbios, confia-se no Senhor, pois são os seus mandamentos, são do Senhor os mandamentos e instruções que estão levando a vida, e que levam a vida e a felicidade plena. Essas bem-aventuranças estão apresentadas aqui. Atentar para essas palavras seria confiar no Senhor, porque são as suas palavras. Quando nós não seguimos a instrução, é porque não se confia em Deus, mas no coração do homem. Não atentar para as palavras do Senhor, para a instrução, é não confiar. Por isso que fé e confiança estão diretamente ligadas. Fé é o entendimento, mas significa também confiança, porque uma coisa está ligada à outra. Abra Jeremias capítulo 17, verso 5. Veja como isso está muito claro aqui, quando ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz do cara imortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor. E ele está aqui não falando necessariamente da confiança em outro homem, mas uma confiança no homem, no coração do homem. Tanto que ele vai dizer que o coração do homem é enganoso. É confiar em si mesmo e não confiar no Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que se estende em suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O Salmo de Davi, ele extrai daqui, ou seja, Jeremias extrai de lá, esse ensino. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente comum. Quem o conhecerá? Nem o próprio homem conhece o coração plenamente. E por que ele fala isso? Que nem o próprio homem conhece, porque ele se deixa levar por ele, ele é enganado por ele. Por isso o Senhor é aquele que prescruta o coração. Veja como essas coisas estão diretamente relacionadas, instrução e confiança. Às vezes a gente não vê dessa forma, mas é assim. Quando você não segue a instrução, você não confia. É simples. Quando você quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, porque você está confiando no seu coração, não no Senhor. Ele está dizendo para você: vai nesse caminho, e você não vai. Eu falo isso como pai. Um pai como vocês, que entendeu que a relação que nós temos familiar com os nossos filhos vai muito mais além da questão de sangue, da questão social como família numa sociedade. Muito mais além, porque fala da família da fé. E que nós, como pais, temos que ter os nossos olhos para instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, para serem servos e filhos dele. Esse é o nosso objetivo. Então a sua postura, a sua atitude em casa com relação aos seus filhos, à sua família, vai ser completamente diferente
Porque você vai ver a sua casa como uma escola. Não é o homeschooling, não. Porque vocês serão os mestres que vão conduzir os filhos do Senhor, os seus filhos ao Senhor. Abra o Salmo 125, verso 1, veja como essas coisas estão ligadas. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 146, verso 5, abre aí. Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, de esperança está no Senhor, seu Deus. Abra agora Isaías, capítulo 26, verso 3 e 4. Veja aí: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E o texto que nós lemos, Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não recebe quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, não há sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa confiança está diretamente relacionada ao guardar o ensino que o jovem buscou adquirir como algo mais excelente da sua vida. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. A conclusão disso, meus filhos, é que fé e crer, que é a mesma coisa, é igual a confiar. Essas coisas estão diretamente ligadas. A confiança parece algo subjetivo demais, daí é subjetivo, né? Mais subjetivo do que o crer, no sentido de acreditar naquilo que está sendo falado, né? Numa proposição ou numa verdade. A confiança vai muito mais além, porque você olha aquela verdade, olha aquela proposição e você segue aquilo na sua vida. A sua atitude parte do seu conhecimento de que a palavra de Deus é verdadeira. E aí você anda segundo essa palavra. A nossa fé crê nas promessas de Deus, nas exortações, nos conselhos que a Escritura nos dá. Seguir. Assim você vai estar mostrando que está atento para o ensino e confiando no Senhor. E a consequência disso é o bem, a felicidade, é aquilo que é agradável a Deus. É simples quando nós não seguimos a palavra de Deus, simplesmente porque nós não confiamos nele. Quando você está tentando criar seu destino de outra forma que não a Escritura, você não está confiando no Senhor. Quando você está querendo tomar uma decisão na sua vida sem a orientação explícita da palavra, você não está confiando no Senhor. E assim sucessivamente. Quando você quer ter uma postura no seu trabalho, ética, moral, diferente daquela que você que a Escritura exige de você, que você não está confiando no Senhor. É simples assim. É simples assim. E você está confiando em quem? No seu coração. No seu coração você está criando um ídolo na sua vida. E você está servindo esse Senhor. Que é você. Que é você mesmo. Aí a gente vê lá no Velho Testamento, né? O Senhor falando da idolatria no coração do povo de forma física, né? A gente acha, essas coisas aí não nos tocam. Eu não me ajoelho diante de uma imagem, eu não estou oferecendo holocausto e sacrifícios a outros deuses. Está. Porque você está seguindo o seu coração. E está satisfazendo a Ele e não ao Senhor. A segunda possibilidade, né, desse verso, que
também pode ser traduzido da seguinte forma: aquele que é prudente ou competente no discurso, ou seja, em sua fala, no que fala, acha o bem. E aí, atentar, vai ter o sentido de ser prudente. No caso anterior, ensino da Mar, juntando, ou seja, nesse caso, juntando-se a essa expressão, significaria a palavra ou discurso apontando mais para o modo de um falar sábio e não por atender o ensino, como era anteriormente, como anteriormente foi citado. Então, nesse caso aqui, atentar para o ensino, atentar e palavra, ou seja, para o ensino, daria a impressão nessa tradução, aquele que é prudente, competente, atentar a isso, seria esse significado, mais para o modo do falar sábio e não para entender o ensino, como inicialmente apresentamos na primeira possibilidade de tradução. Nessa primeira possibilidade, sabe aquele que ouve o ensino, medita com ele com o intuito de praticá-lo. Nesse caso aqui agora, a tradução vai se referir ao homem sábio que com suas palavras abençoa outras pessoas. E aí nós vamos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando dessa mesma realidade lá em Efésios capítulo 4, verso 29, quando diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O homem sábio é aquele que com as suas palavras, com o conteúdo daquilo que ele fala, abençoa outras pessoas. E é esse o significado aqui, essa segunda possibilidade de tradução, o que também o ensino de Provérbios vai apontar. Provérbios, abram aí, eu vou falar um pouquinho rápido, mas abram aí, Provérbios capítulo 10, verso 19, que diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 12, minha página, verso 6 e o verso 25, diz assim: a palavra dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Verso 25: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Acho que eu estou pulando aqui os textos, tá? Eu vou pegar por aqui melhor. Tá? Provérbios capítulo 12, versos 6 e 25. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Verso 25. A ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 14, verso 15, diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E o verso 23: em todo trabalho aproveito, meras palavras porém levam à penúria. Provérbios capítulo 15, minha página 1 e 23, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Verso 23, o homem se alegra da resposta adequada, e a palavra é seu tempo, quão boa é. Perceba que a Escritura também fala, e há essa segunda possibilidade, do conteúdo dessa fala. Do que esse homem fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas antes aquilo que seja gracioso e que produza graça, abençoe aqueles que ouvem. E perceba que esse significado também se ajusta às referências que temos aqui nessa subunidade, ao sábio de coração no verso 21 e a sua capacidade de falar bem nos versos 23 e 21 e 23, como alguém de bom senso e prudente. E aí, nessa segunda possibilidade
B, ou a segunda parte do verso 20, e o que confia no Senhor, significa então que o discurso prudente é inseparável da confiança no Senhor. Por quê? Porque as suas palavras reproduzem essa confiança. Percebam que isso acontece antes de uma pessoa ter competência para conquistar o respeito da comunidade mediante as suas palavras. Essas palavras precisam estar primeiro no seu coração. Ou seja, é necessário que essa mesma pessoa, essa pessoa que profere essas palavras de sabedoria, preste atenção nos mestres inspirados, ou seja, no contexto do livro de Provérbios, no contexto geral da Escritura, na palavra de Deus, o nosso contexto, aqueles que trazem e ensinam a palavra de Deus como ela é. Os puritanos, eles tinham uma visão muito interessante de culto. Eles diziam, e essa é a visão reformada, o culto é um diálogo com Deus. A liturgia representa esse diálogo. Deus fala e o homem responde. Deus chama a adoração, a santa convocação, o homem responde essa convocação. Deus chama o homem ao arrependimento, ele confessa seus pecados. Deus fala através da Escritura, ele responde positivamente, obedecendo e vivendo de conformidade com essa Escritura. E nesse conceito dialogal de culto, de liturgia, o primeiro momento é o momento em que o homem fala com Deus. E o segundo momento é o momento em que Deus fala. Por isso que a pregação, esse ambiente dialogal, é o ápice do mundo. Segundo os puritanos, eles falam certo. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, não é o pastor fulano de tal que está pregando, é Cristo. Porque são palavras dele. Muito cuidado quando você estiver sendo instruído por um ministro do Evangelho, por alguém experiente, um homem cristão, uma mulher cristã, tá? Que esteja lhe ensinando a você. Muito cuidado, porque se aquela pessoa estiver falando a palavra de Deus e tirando as suas conclusões a partir da palavra do Senhor, você estará desprezando o próprio Deus. É isso. Simples assim. Quando um filho não atende um pai, ele despreza a palavra do pai, porque ele não leva em consideração. É simples assim. Quando você não segue a instrução do seu chefe no trabalho, você está dizendo, eu sei mais do que ele, está falando besteira, eu vou fazer desse jeito. É assim, simples assim. Não tem um outro caminho. Tá? E a Escritura é muito clara com isso. É desprezo. É o que vai dizer lá no Provérbios, capítulo 1, verso 23. Que desprezaste, eu vou desprezar você no dia da sua aflição. Eu vou rir na sua cara. É isso que Deus está dizendo. Eu vou rir na sua cara. Quando você clamar por mim, eu não vou ouvir. Por quê? Porque você desprezou o meu conselho aqui. Perceba que dentro dessa estrutura, o que atenta para o ensino, acho bem, confia no Senhor e ser feliz, achar o bem está por trás do pronunciamento do mestre sabe, ou seja, da palavra de Deus. E mestre ele vai falar sobre esse verso com as seguintes palavras. Atente, eu quero terminar aqui. Ele vai dizer assim: a prudência conquista respeito e sucesso para os homens. O que lida com sabedoria, com uma questão que
que é senhor da sua profissão e mostra que entende aquilo que empreende, que é atencioso em seus negócios, e quando fala ou escreve sobre qualquer assunto, faz de maneira pertinente, achará o bem, terá uma boa reputação, não será alguém negligente. Mas é apenas a piedade que garantirá a verdadeira felicidade dos homens, os que lidam prudentemente com a questão. Se forem soberbos e se apoiarem no seu próprio entendimento, ainda que possam encontrar algum bem, não terão grande satisfação nisso, mas aquele que confia no Senhor e não na sua própria sabedoria é bem-aventurado e será bem sucedido no final. Alguns entendem que a primeira parte do versículo se refere à piedade, que é na verdade a verdadeira sabedoria, que atenta prudentemente para a palavra de Deus. Achará o bem nela e por ela, e confia no Senhor, na sua palavra, a qual obedece, será bem-aventurado. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a responsabilidade recai muito sobre a pessoa que profere, o pastor, o pai, o mais velho, aquele que está instruindo. Mas é interessante que a visão daquele que está do outro lado ouvindo, ele olha aquela pessoa não como um guru, porque o guru, né, é aquele que resolve todas as vidas dos outros, né? Aquele que diz para você, faz assim, você vai fazer assim e você tem que fazer assim, porque ele é o guru. Mas perceba que nessa relação não existe guru, porque através daquela pessoa tem o que? A palavra de Deus. Por isso o Senhor nos dá discernimento, nos dá o seu Espírito, porque nós precisamos dessa instrução, mas uma instrução não vinda de uma pessoa, ou seja, uma instrução que não é subjetiva, mas é objetiva, porque é uma instrução que é reflexo da palavra de Deus. Então não existe guru no reino de Deus. Existem mestres, existem pastores, que pastoreiam e conduzem o povo de Deus conforme a palavra dele. Muitos têm se tornado, querem se tornar gurus na vida de determinadas pessoas. Provavelmente foi porque nunca tiveram o entendimento do que seja o relacionamento paterno, ou que não entendem como que funciona esse relacionamento, porque o pai é aquele que ensina, que instrui, que conduz, para que o filho ande pelas suas próprias pernas. E o filho é aquele que vai atentar para a instrução do pai, como é uma instrução perfeita. Por quê? Todo pai tem que não. É perfeita quando refere-se à palavra de Deus. Quando ela reflete a palavra, isso é perfeita. Refletiu a palavra de Deus é perfeita. Porque não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Porque aquele que é o Senhor é o nosso Pai. Ele está interessado na vida do seu filho, mais do que o próprio filho, não é assim? É assim. Até humanamente falando, até aquilo que é natural, né? Como diz lá o apóstolo Paulo, quando os homens eles produzem, né? Que não conhecem a lei de Deus, ele mostra a lei de Deus gravada, essas coisas estão gravadas no nosso coração. Mas no homem natural, essas coisas não são perfeitas, no novo homem são. Por quê? Porque o objetivo dele é ensinar não o seu ensino, mas é entender que o seu ensino é a palavra de Deus. Não pode ter outro ensino além desse. Não há uma outra instrução além dessa. Essa é a única. E todas as outras que saem, devem sair dela. Todas as práticas, todos os comportamentos mais diferenciados que tenham, ou que sejam, melhor dizendo, elas têm que ter como fundamento a palavra de Deus. Porque senão elas vão ruir.
porque não estão sustentados na rocha, que é Cristo. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Baixa a cabeça comigo. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos pedir ao Senhor que você esteja falando no nosso coração, Pai. Dá-nos a tua graça, para não sermos filhos rebeldes, não temos a necessidade, Senhor Deus, de sermos corrigidos constantemente, corrigidos de forma dura constantemente em nossas vidas.